Fala, Gessiano, beleza? Vamos dar continuidade ao nosso material da aula anterior. Pega ele e vamos começar a resolver questões, tá certo, pessoal? De matemática. São vários temas que nós iremos trabalhar, beleza? Esse tema agora que nós iremos dar continuidade é sobre o logaritmo. Olha o que é que diz a questão aí pra gente. Ele fala o seguinte, ó. Se 9 vezes 2, tá certo? Logaritmo na base 120, né? 3 vezes 3, logaritmo na base 120, mais 2 vezes 125, logaritmo na base 14.400. Podemos afirmar que x vale quanto? Olha só, se você observar, eu tenho que fazer algumas modificações aí para poder resolver tranquilo. Ó. O que eu poderia perceber? Todo mundo aqui está com 120, né? Ó, 120, 120, e aqui tem 14.400. O que eu saberia? Ó? O que eu deveria saber inicialmente? Saber o seguinte, ó, que se eu pegar 14.400, esse 14 é 12 vezes 12. Esse zero é como se fosse 10 vezes 10. 10 vezes 10 dá 100. Tá certo? Vezes 144, daria o 144, que é 12 vezes 12. Então fica cada um aqui, ó, 12 vezes 10, 120, vezes 2 vezes 10, 120. Isso aqui dá 120 ao quadrado. Beleza. Outra coisa que eu deveria saber é que 125 é a mesma coisa de quem? De 5 vezes 5 vezes 5, ou seja, 5 elevado ao cubo. Beleza? Outra coisa que eu devo guardar, se eu pegar assim, ó, logaritmo de, sei lá, 110 na base 110, né? Então eu pego logaritmo de, sei lá, vamos supor que tenha 8 aqui, 8 elevado ao cubo. Observa que isso aqui, esse 3, ele passa para o outro lado multiplicando. Ficaria assim, ó, 3 vezes logaritmo de 8 na base 110. Observa que ele desceu para cá, ó, multiplicando. Agora, olha que interessante. Se o expoente fosse na base, por exemplo, se eu tivesse assim, ó, log de 9 elevado a 8, né, ó, na base. Ó, eu tivesse aqui o número, por exemplo, sei lá, 60. Estou inventando aqui números. Então, você observa assim, ó, log de 60 na base 9 elevado a 8. Só baixar mais aqui para você não se confundir. Então, isso aqui está log de 60 na base, por exemplo, 9 elevado a 2, por exemplo. Bora botar elevado a 2. E aqui tivesse 2 alguma coisa, vezes. Então, observe o seguinte, ó. Se o expoente está aqui na base, ele passa para cá invertido, multiplicando. Então, ficaria assim, ó, 1 sobre o expoente 2. Esse aqui ficaria assim, ó, 1 sobre o expoente 2 vezes 2, vezes logaritmo de 60 na base 9. Observe que o expoente foi para cá, ó, invertido. Então, quando ele estiver no logaritmando, ele vai multiplicando, e quando ele estiver na base, ele vai invertido. Beleza? Isso é importante para que a gente possa resolver essa questão. Então, ó, o que eu observo aqui? Que eu tenho que transformar esse cara aqui de trás. Ó. Tenho que ajeitar esse rapazinho aqui. Ó. Quando eu ajeitar isso aqui vai ficar o seguinte. Ó, 2 que multiplica log. Eu acabei de descobrir que 14.400 é 120 ao quadrado. E sei que 125 é 5 elevado ao cubo. Beleza. Agora o que acontece? Ó? Veja que esse 2 aqui, ele está na base. Ó. Como se fosse esse número aqui, está na base. Ó. Então ele passa invertido multiplicando. Ó. Esse 2, ele vai subir aqui, ó, multiplicando. Ó. Vai ficar invertido, ó, 1 meio, vezes 2 que já estava lá, que é esse 2 que está aqui, vezes log de 120, 5 ao cubo. Então, 5 ao cubo, logaritmo de 5 ao cubo na base 120, vezes 2 vezes 1 meio. Obstante foi que veio esse 1 meio, porque esse cara estava aqui, ó, ele era expoente dessa base. Ele vai lá para frente multiplicando, ó, invertido. Você inverte ele. Então, 1 meio vezes 2 dá justamente quem? 2 sobre 2, que dá 1. 1 vezes isso vai dar log
de 5 ao cubo na base 120. Pronto, então eu já consegui descobrir quem é esse cara aí. Agora observa aqui também, ó. Quando esse rapazinho aqui veio multiplicando, é porque ele estava sendo o que aqui? Expoente. Beleza? Então, esse cara vai ficar assim, ó. Log de 2 elevado a 9 na base 120. Esse 9 ele passaria para cá multiplicando. Só que, observa o seguinte. Aqui está 5 elevado a 3. Ó. Quando eu pegar esse cara aqui e ajeitar ele, vai ficar quem? Vai ficar assim, ó, log de 3 elevado a 3 na base o quê? 120. Esse 3 ele vem multiplicando. Veja que aqui tem 3 elevado a 3 e aqui tem 5 elevado a 3. Ó. E esse cara está 2 elevado a 9. Mas 2 elevado a 9 é quem? 2 elevado a 9 é a mesma coisa de 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3. Com isso, eu posso aplicar a propriedade que eu tenho na potência, onde é o seguinte, olha, se a base está elevada a 3, eu repito essa base, e nesse caso está todo mundo elevado a 3, então quer dizer que todo mundo estava antes elevado a 3. E aí eu posso multiplicar 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, isso vai dar 8 elevado a 3, ou seja, 2 elevado a 9 é a mesma coisa de 8 elevado ao cubo. Com isso, eu consigo agora, ó, só apagar isso aqui, com isso eu consigo agora colocar a minha fórmulazinha em prática, ó, o meu cálculo em prática. Então, como é que ficaria? Ó? Ficaria assim, ó. X é igual. Nós resolvemos aqui, ficou assim, ó, logaritmo. Na nossa transformação, ficaria 8 elevado ao cubo na base 120. Mais logaritmo de 3 ao cubo na base 120. Mais logaritmo de 5 ao cubo na base 120. Agora observa, se está todo mundo somando, existe uma propriedade que diz o seguinte, ó, se está todo mundo somando, ele antes era uma multiplicação. Ó. Você pode voltar para uma multiplicação. Então observa, está aqui, ó, log de B na base A mais log de C na base A. Se está somando, volta para se multiplicar, vai ficar multiplicando. Ó, vai ficar todo mundo na mesma base, ó, log A, só que vai multiplicar os logaritmando, ó, B vezes C. Tá bom? Então é isso que eu vou fazer. Ó. Se você prestar atenção agora, ó, todo mundo vai ficar na mesma base. Então, x é igual a log de 120, porque está todo mundo na mesma base, 120. E aí eu vou multiplicar. Ó, 8 ao cubo vezes 3 ao cubo vezes 5 ao cubo. Aí veja que aquela regrinha que eu utilizei para transformar o 2 elevado a nona potência, isso aqui eu também posso fazer aqui. Ó, vai ficar assim, ó, log de quem? Ó, esse expoente eu posso tirar, vai ficar assim, ó, 8 vezes 3 vezes 5, todo mundo aqui ao cubo, na base 120. Então, isso aqui vai ficar em quem? Significa dizer o quê? Que x é igual. 8 vezes 5 dá 40, né? É mais fácil. 8 vezes 5, 40. Vezes 3, 120. Então, isso aqui vai ficar, ó, x é igual a log de 120 elevado ao cubo na base 120. Aí olha que legal, ó. Significa dizer que x é igual a quanto? Ó? Se esse cara está agora, presta atenção, ele está aqui no logaritmando, ó, o expoente está 3, né? Então ele vai passar o quê? Multiplicando o logaritmo. Vai ficar 3 que multiplica log de 120 na base 120. Ó. Agora isso aqui se tornou igual, vale 1. Então meu x vai ser igual a 3 vezes 1, que é igual a 3. Beleza? Então o gabarito aqui seria 3. Então questão perfeita, bem elaborada. E aí a gente precisou usar várias técnicas para chegar à conclusão, certo? Nós utilizamos aí várias técnicas para chegar à conclusão, ok? Eu tive que transformar
2 elevado a 9, tive que me lembrar de algumas propriedades. As propriedades que eu tive que me lembrar quais foram? Foi essa aqui, ó. Logaritmo da soma, transformei ele em multiplicação. E usei essa aqui também, ó. Onde eu tinha no logaritmando um expoente, ele passava multiplicando. E quando ele estava aqui na base, ele passava invertido. Então, esse x aqui passou invertido. 1 sobre x vezes logaritmo de b na base A. Observe que eu utilizei essas 3 propriedades aqui sem problema nenhum. Certo? Usei essas 3 propriedades. Maravilha? Então, gabarito aí, letra B. Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Olha o que ele diz. Antônio trabalha como vendedor de uma empresa. Mensalmente, seu salário é calculado da seguinte forma. Então, como é que é calculado ele? Ele tem uma parte fixa. Essa parte fixa é de 3.636, mais 5% do valor de suas vendas no mês. Em certo mês, Antônio vendeu, tá aqui, ó, quanto foi que ele vendeu? Vendeu tudo isso. Quantos reais foi o valor de suas vendas nesse mês? Então, para montar a equação, você lembra o seguinte, eu vou chamar V de venda, fazer aqui uma solução, né? Então, eu chamo isso aqui V de venda, é igual o valor fixo, que é 3.636, mais 5%, do valor das vendas, né? Então é o salário, na verdade. Então, eu vou chamar isso aqui de salário. Vou pagar isso aqui, eu vou chamar de S. Então, esse salário é um valor fixo, né? Ele é um valor fixo, 3.636, mais 5% das vendas. Ele disse que o salário dele, certo? Em certo mês, foi 7.646. Então, esse salário aqui eu vou substituir, ó. Então, deu 7.646, igual a 3.636, mais 5% das vendas, eu posso dividir isso aqui por 5 e dividir isso aqui por 5. 5 dividido por 5 dá 1, isso aqui vai dar 20V. Beleza? Agora observa, esse cara está subtraindo, esse fator aqui, ele está somando, vai passar subtraindo. Ó. Ficar 7.646 menos 3.636 igual a V sobre 20. Porque 1 vezes V dá V sobre 20. Quanto é que dá essa diferença aí? Veja aí quanto é que dá. Calculei para mim. Muito bem, ouvido aqui, né? Você falou, professor, deu 4.010. Maravilha. Então, bora colocar aqui 4.010. Igual a V sobre 20. Agora é só multiplicar. V é igual a 4.010 vezes 20. Então, V é igual a quanto? Calculei para mim. V se dá 80.200. Tem que dar esse valorzinho aqui para a gente. Calculei para mim, veja se deu certo. Então, pessoal, você marcaria tranquilamente a letra C. Viu que está certo, né? Então, basicamente era isso. Então, a pergunta é, em certo mês, Antônio recebeu esse valor de 7.646 de salário. Quantos reais foi o valor de vendas nesse mês? O valor foi de 80.200. Então, era para que você pudesse montar essa equação e solucionasse aí com os valores que foram informados. Beleza, vamos para a próxima. Questão de número 12. Observe a planta de loteamento, né? Então, aí tem Rua Lagos, Rua Barões, né? Quais são as medidas de x e y nos lotes 2 e 3, né? Então, ele quer saber o valor de x e y. Aqui, ele queria que você lembrasse o seguinte, olha, eu tenho aqui essas paralelas, ó, aqui essas paralelas, e sobre ela está cortando essas transversais aqui, ó. Está cortando essas transversais aqui. Isso está me lembrando o Teorema de Tales, aonde eu vou trabalhar em cima de proporcionalidades. Eu tenho um feixe de paralelas e sobre elas eu tenho as transversais. Então, isso é o Teorema de Tales. Olha o que é que diz o Teorema de Tales. Ó. Um feixe de retas paralelas, está aqui as retas paralelas, sobre duas retas transversais, elas vão determinar segmentos proporcionais. Então, por exemplo,
K em relação a KA é a mesma coisa, a relação, eu posso ter uma relação de KA sobre AB. Assim como eu posso dizer que isso é igual a DE sobre ES. Existe essa proporcionalidade. Eu posso dizer que KA, esse segmento aqui, KA, está para KB. DE igual, aí eu vou igualar. Então, esse lado aqui eu vou igualar esse outro lado. E DE está para DS. Assim como eu posso dizer que AB está para KB. Assim como ES está para DS. Então, existe toda essa proporcionalidade, beleza? Agora, observe o seguinte, ó, vamos colocar isso aqui na prática. Ó. Então, colocando isso aqui na prática, eu poderia dizer o seguinte, olha, que esse lado aqui, ó, é proporcional a esse, assim como esse aqui é proporcional a esse. Então, isso aqui eu faria assim, ó, 20 sobre x é proporcional a 25 sobre 30. Consequentemente, era só calcular. Ó. Eu posso dividir aqui por 5, simplificando, e dividindo aqui por 5, simplificando. Vai ficar 20 sobre x é igual a 25 por 5 dá 5, e 30 por 5 dá 6. Eu posso agora simplificar aqui, ó, de um lado e do outro, como eles estão na mesma altura, né, são numeradores, eu posso simplificar aqui dividindo por 5, simplificar aqui dividindo por 5. 20 por 5 dá 4 sobre x, 5 por 5 dá 1 sobre 6. Então, x vezes 1 dá x, 6 vezes 4 dá 24. Então, 1, valor de x, certo? Então, o valor de x no lote 2, ele corresponde a 24. Agora, o valor de y no lote 3 seria quanto? Ora, mesma coisa, se eu encontrei aqui essa proporção, eu posso agora dizer que isso aqui está para esse, assim como 30 está para 40. O valor de x eu já encontrei, então vai ficar assim, ó. X está para y, ou seja, 24 está para y, assim como 30 está para 40. Aí veja que eu posso cortar agora aqui, ó, 0 com 0, e posso simplificar tanto o 24 por 3, como o 3 por 3. Então, 24 por 3 dá 8 sobre y, 3 por 3 dá 1 sobre 4. Y vezes 1 dá y, 4 vezes 8, 32. Então, x vale 24 e y, 32. Letra B de beleza. Maravilha. Tá bom? Então, era só lembrar do bendito Teorema de Tales. Tá certo? Vamos para a próxima. Próxima questãozinha é sobre coeficiente linear e sobre coeficiente angular. Olha só, pessoal, toda vez que eu tiver aí uma equação do primeiro grau, função afim, na verdade, uma função afim à função do primeiro grau, você vai observar que eu tenho um elemento chamado de coeficiente angular, coeficiente linear. Ok? O linear já é esse cara aqui na reta. Ó. Se você prestar atenção, ele já é isso aqui, a linha, né? Isso aqui você tem um ângulo. Isso aqui você vai ter o coeficiente angular, que é esse ângulo aqui. Certo? Beleza. Então, como é que eu faço para resolver isso aqui? Bora resolver agora. Ele já me deu aqui os pontos, né? Se você olhar para esse ponto aqui, você vai ter um ponto, ó, onde você vai ter um y, um x e um y, desculpa, x e um y. Esse x e y aqui, o x você encontra 0, ó, e o y aqui você encontra 6. Nesse ponto aqui, você vai ter um x e um y, e aqui você vai ter um x 3 e o y 0. Pronto. Agora é só substituir em cada uma das equações. Lembrando, pessoal, que f de x aqui, essa imagem aqui, você vai ser o próprio y, tá bom? Beleza. Então você vai colocar isso aí, vai ficar dessa forma assim, ó. Você vai usar os primeiros valores que você encontrou no pau ordenado. Y é igual a x mais b. Eu vou substituir aqui 0 e 6. Aqui é meu x, lembre-se, e aqui é meu y. Então, substituindo aqui, ó, quanto é que vale meu y? 6. É igual a vezes x, que é 0, mais b. Veja que realmente o coeficiente linear seria o 6. Nessa reta aqui, ó, não precisava nem calcular, mas seria o 6 mesmo.
Então, você vai ver que 6 é igual a vezes 0 dá 0, mais B dá B. Logo, B é igual a 6. Então, já encontrei o valor de B. Maravilha. Agora, na outra equação, vou substituir agora quem? Ó? Você vai substituir y, mesma coisa, é igual a x mais b. Aí eu vou substituir por quem? 3 e 0. Agora, olha só, meu y é um x e aqui é um y. Então, meu y agora vale 0. O meu a é o que eu quero achar, vezes x, que é 3, mais b, que eu achei que é 6. Vai ficar, ó, a vezes 3 dá 3a, e o mais 6 vai passar menos 6, vai ficar menos 6 igual a 3a. Ele estava positivo, passa para o outro lado da equação negativa. Agora o a, que está dividindo, vai passar, que está multiplicando, vai passar dividindo, vai ficar menos 6 sobre 3. Então, meu a é igual a menos 2. Certo? Então, qual é a pergunta dele? Qual o valor de a? A é menos 2. Só marcar a letra C. Então, eu tenho que encontrar esses pontos. Tá aqui, ó. Encontrei esse ponto 0 e 6. Ó, 0, porque você tem aqui, ó, o 0 aqui no eixo e o 6 está aqui em cima. Nesse caso, você tem o x no 3 sendo o x e aqui 0 sendo o y. Beleza? Aí você encontrou esses dois para ordenado e substitui na equação. E aí é só encontrar o valor de a igual a menos 2. Beleza? Basicamente é isso. Só diminuir aqui o zoom para você ver. Então, basicamente foi isso que eu fiz. Beleza? Então, bora para a próxima questão sem perder tempo. Dados os gráficos das funções f de x igual a 2x menos 2, já está dizendo aqui, ó, f de x igual a 2x menos 2, e o g de x, ele está me dizendo que vale a x mais b. Ele pergunta, o que ele me pergunta aqui? Quais os valores de a e b da função? Ó, o valor mais fácil de encontrar é o valor de a, porque isso aqui é o coeficiente angular. Isso aqui é o coeficiente angular. O a é o coeficiente angular. Se você observar, ó, o ângulo é o mesmo, alfa. Então, o coeficiente angular é igual. Então, o coeficiente aqui, ó, é igualzinho. Ó. Então, a já é 2. Ok? Agora, observe o seguinte. Nessa reta g de x, ó, essa reta aqui g de x, ó, você observa que eu tenho aqui, ó, igual aquela anterior, você tem um pau ordenado aqui, onde você vai ter um x e vai ter um y. Nesse caso, o x aqui vale 0 e o y vale 3. Pronto, agora é só substituir. Lembrando que o g de x você calcula de maneira como se fosse um y, né? Como se fosse um g. É o próprio g, né? Se f de x é o f, se é g de x é o próprio g. Certo? Agora é só fazer a substituição dos valores. Tá bom? Para substituir. O que é que eu tenho aí? Eu tenho x e y. No caso aqui, eu tenho x e g, né? Mas vamos lá. Então, bora substituir aqui. Então, esse cara aqui, ó. Vou chamar esse cara aqui de g. Que é o g de x, certo? Então, esse g de x aqui, ele está valendo 3. Igual a... Eu já estava vendo que era 2, né? 2 vezes x. X vale 0. Mais b. Então, 3 é igual a 2 vezes 0 é 0. Mais b. Isso implica dizer que b é igual a 3. Beleza? Então, eu já tenho aqui, ó, tranquilamente, o A2 e o B3. Qual seria o gabarito? Letra A. Você marca a letra A de atenção. Fique de olho. Certo? Sempre preste atenção para o que está acontecendo, beleza? Então, isso aqui, fique de olho. Então, observe o seguinte, ó. O que eu precisava saber? Saber que toda equação do primeiro grau você tem um coeficiente angular e um coeficiente linear, que é a linha, né? Então, nesse caso aqui, o cara já tem um coeficiente linear aqui, ó. Esse aqui já é o coeficiente linear. Coeficiente linear. Okay? Na hora que você vê na reta aqui, você já sabe que isso aqui é o coeficiente linear, que é o B.
Esse aqui já é o b, o coeficiente linear. Tá bom? Então, basicamente é isso. O coeficiente angular aqui era interessante que era igual, mesmo ângulo. Se tem o mesmo ângulo, já é o mesmo coeficiente angular. Tá bom? Próxima questão, vamos lá. Ele fala o seguinte, questão 15. Ó, dada a função real, f igual a menos x ao quadrado menos x mais 2. Qual o intervalo do domínio em que a função é positiva? Aí você vai ter que lembrar o seguinte, olha. A gente fosse fazer a solução, é o seguinte, solução. Quando o delta é maior que zero, você vai observar que eu vou ter duas raízes reais distintas, né? Você vai ter duas raízes reais distintas. Beleza. Aí você vai poder o seguinte, olhar para o A. Vai ver se o A é maior que zero ou se o A ele é menor que zero. Certo? Então, quando o A é maior que zero, ele vai ter essa concavidade voltada para cima. Bom? Então, é isso que nós vamos fazer agora. Você vai fazer aqui os pontos, traçar, né? Vai fazer ela voltada para cima. Aqui você vai ter pontos. Pode ser aberto ou fechado. Aberto, sinal de maior. Fechado, sinal de menor igual. Aí observe que aqui você vai ter pontos positivos. E aqui você vai ter pontos negativos. Se você tiver o A menor que zero, concavidade voltada para baixo, como o delta é maior que zero, tem duas raízes que eu vou avaliar. Aqui você vai encontrar o que é positivo, né? E aqui você vai ter negativo. Então, basicamente, essa análise que a gente faz, certo? Tudo bem? O mouse aqui travou. Que maravilha, hein? Então, beleza. Ok. Vamos lá. Então, voltando aqui, dando dinâmica aqui para a gente resolver. Ele coloca o seguinte, ó, vamos resolver essa equação do segundo grau. Tem assim, ó, menos x ao quadrado, menos x mais 2. A gente tem que igualar a zero para que a gente possa solucionar isso aí, certo? A gente tem que igualar a zero para que a gente possa solucionar, certo? É isso que nós iremos fazer agora. Olha. Aí, olha só apagar aqui para que a gente possa dar continuidade. Só apagar isso aqui. Vamos lá. Pronto. Sabendo disso, eu olho que o A aí, pessoal. Esse A aqui, ó, tá assim, ó, menos x ao quadrado, menos x mais 2 igual a zero. Eu já estou vendo aqui que o A é menor que zero, então já sei que ele vai ter concavidade voltada para baixo. Maravilha. Eu vou resolver normalmente, ó, delta igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Só apagar isso aqui que não ficou legal. Agora você vai substituir aqui os termos. Ó. O meu A aqui vale menos 1. O meu B aqui vale menos 1. O meu C aqui vale 2. Beleza. Vou pegar aqui ó, B ao quadrado, que vai ficar menos 1 quadrado menos 4 vezes A, que é menos 1, vezes C, que é 2. Então, delta é igual. Como esse cara, o expoente aqui é positivo e a base é negativa, então esse aqui vai ficar positivo. 1 ao quadrado é 1 mesmo. Menos. Menos com menos dá mais. 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Então, isso aqui vai dar delta igual a 9. Beleza. Aí eu vou calcular lá quem? O x, né? Quem é esse x? É igual menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. Então, x é igual. Quem é meu b ali? Ó? Você pega lá o meu valor de b é menos 1. Menos com menos da forma dá 1. Cá. 1 mais ou menos raiz de delta. O delta é 9. Raiz de 9, 3. Dividido por 2 vezes a. Quem é o a? O a é menos 1, então vai ficar menos 2. Esse aqui vai ficar 1 mais 3, x' é igual a 1 mais 3 sobre menos 2. E o x do ar' é igual a menos 2 sobre menos 2. Esse aqui vai dar 4
sobre menos 2 vai dar menos 2. Isso aqui vai dar 1. Agora é só colocar para a gente avaliar onde está a nossa solução, ali, que é a parte positiva. Então, você vai desenhar aqui os dois pontos. Um ponto negativo, menos 2. E outro ponto, 1. E aí, como o delta aqui é maior que 0, né? Ó, aqui é o delta. Encontramos 9. Então, já encontrou aquele caso lá, ó, delta. O delta é maior que 0 e o A é menor que 0. Então, o delta maior que 0 tem duas raízes reais distintas. Como A é menor que 0, tem a concavidade voltada para baixo. Você vai analisar aqui. Então, aqui ele é negativo e aqui ele é positivo. Então, em que intervalo ele é positivo? No intervalo entre menos 2 e 1. Então, aqui ele é positivo. Está entre menos 2 e 1. Certo? Então, a pergunta é: qual o intervalo do domínio que a função é positiva? A função é positiva, ó, entre menos 2 e 1. Entre menos 2 e 1. Entre menos 2 e 1. Gabarito. Letra A. Próxima questão, vamos lá. Só diminuir aqui para você ver. Basicamente foi isso aqui que a gente fez. Próximo. Questão 16. Ele fala assim, ó, seja f de R em R uma função definida por f de x igual a 2x menos 2 e f de menos 1 a função inversa de f. Qual as coordenadas do ponto de interseção dos gráficos de f e f menos 1? Então, olha só. Vamos fazer aqui a solução. Primeiro eu tenho que f de x, ele já me deu, f de x é igual a 2x menos 2. Como eu quero a inversa, né, pessoal, de x, você vai ter que fazer o seguinte, você vai dizer assim, como o f de x é como se fosse um y, onde tiver x vira y, onde tiver y vira x. Então aqui nessa equação, ó, vai ficar assim, ó. Lembrando aqui, ó, que o f de x ele é igual a y. Então essa equação aqui é como se estivesse assim, ó, y é igual a 2x menos 2. Agora eu vou fazer a inversa aqui, ó. Onde tiver x onde tiver y vira x. Então o y virou x. E onde tiver x vira y. Vai ficar 2y menos 2. Agora é só isolar o y. Então vai ficar assim, ó, 2y menos 2 igual a x. Então 2y é igual a x mais 2. Isso implica dizer que y é igual a x mais 2 sobre 2. Então isso aqui é a função inversa. Então isso aqui é o f de menos 1. Ok? Isso aqui é o f de x. Agora a pergunta é qual as coordenadas do ponto de interseção dos gráficos de f e x? Então eu tenho que igualar, né? Para poder eu ter a interseção, eu vou ter que igualar esses caras aí. Então eu vou isolar aqui, ó, vai ficar assim, ó. Então eu vou igualar aqui o f de x igual ao f da sua inversa. Vai ficar assim, ó. 2x menos 2 é igual a x mais 2 sobre 2. Agora é só fazer a multiplicação lá. Ó. Significa dizer que 2 que multiplica 2x menos 2 é igual a x mais 2. Propriedade distributiva, né? Distribui a multiplicação. 2 vezes 2, 4x, menos 2 vezes menos 2 dá menos 4. Igual a x mais 2. Agora isso aqui vai ficar como? Traz todo mundo para o primeiro membro. 4x menos x é igual a 2 mais 4. Então, 3x é igual a 6. X é igual a 6 sobre 3. Isso implica dizer que x é igual a 2. Pronto, se x é igual a 2, eu substituo agora aqui, ó, vou substituir 2 aqui dentro. Essa função y aqui, poderia ser qualquer um, vou colocar aqui dentro, ó. O x vale 2. Então, y é igual a 2 mais 2 sobre 2. Y é igual a 2 mais 2, 4 sobre 2. Y é igual a 2.
Então, x e y vale quem? 2 e 2. Então, a pergunta é, qual as coordenadas do ponto de interseção dos gráficos f e f de menos 1, a sua inversa? 2 e 2. Deixa eu só olhar aqui se está certo. Dá uma olhada aqui, acho que tem duas letras iguais aqui, mas essa questão não foi nula não, acho que foi na hora da digitação. Vou só verificar aqui no original. Mas, por enquanto, o gabarito é 2 e 2. Vou só conferir aqui o original, tá bom? Anota aí, tira um print e vamos fazer já essa correção. Então, pessoal, já fiz a correção realmente. Ó, a letra C está faltando o sinal de menos. Já corrigi no seu material, nem se preocupe, já está corrigido. O que tem mais aí de errado? A letra D tem menos também. E na letra E tem menos também. Por isso que a gente pensa que teria dois gabaritos, mas não. Realmente a resposta é a letra B, 2 e 2, tá bom? Então você dá uma olhada aí com calma. Vou diminuir aqui de novo. A resposta realmente foi 2 e 2, tá bom? Então a letra B seria o gabarito. Letra B de bolacha, né? Letra B de beleza. Próxima, 17. A 17 ela caiu na prova de sargento, né? Na ESA, né? Falou o seguinte, ó, sejam f a função dada por f de x igual a 2x mais 4 e g a função dada por g de x igual a 3x menos 2. Então, a função f de g de x deve ser dada por... Essa simbologia significa f de g de x. Então é só calcular f de g de x, tá bom? Então vamos lá, vamos ver como é que a gente resolve isso aí. Ó. Então, o que ele está pedindo para mim? Calcular f de g de x. Então, se essa simbologia aí, ó, deixa eu só aumentar aqui mais o zoom, essa simbologia aí para a nossa solução, vou fazer aqui uma solução. Vai ficar assim, ó, f de g de x. Ok? Vai ser igual a quem? Ó, quem é meu f? Onde tiver no meu f aqui, ó, onde tiver no meu f aqui o x, eu substituo o g de x. Vai ficar assim, ó, f 2 vezes g de x mais 4. Agora é só substituir pelo valor de g de x. Ó. Então, ficar 2 que multiplica 3x menos 2 mais 4. Aplica a propriedade distributiva. Aplica a propriedade distributiva, muito simples aí, não tem nada demais, basta você treinar muito, né? 2 vezes 3 vai dar 6x, menos 2 vezes 2 dá 4, conserva o sinal aí, mais 4. Menos 4 mais 4 dá 0, só fica c de x. Então, f de g de x é exatamente 6x, que é a mesma coisa de f bola g. Pronto. O gabarito, letra A. Essa foi bem rapidinho aí, prova da ESA para concurso, para quem vai ingressar aí para ser sargento no futuro, né? Beleza, vamos para 18. 18 diz assim: certa máquina de uma indústria produz 50 peças por hora de trabalho. Cada uma dessas peças é vendida às distribuidoras por R$ 180. Sabe-se que a função que relaciona o número P de peças produzidas e o T em horas é PT igual, P de T igual a 50T. Sabe-se também que a relação entre a máquina V arrecadada e a quantidade P de peças produzidas é V de P igual a 180P. Com base nessas informações, qual a função composta V bola P de T que relaciona o valor arrecadado com a venda das peças e o tempo em horas, tá certo? Trabalho da máquina. Beleza. Então, bora colocar aqui uma solução. Então, a função que eu tenho que olhar é essa aí, ó. V bola P de T nada mais é do que V de quem? De P de T. Então, você vai substituir aqui, ó. Quem é a função V? É 180p.
Agora o P tem que ser substituído por quem? Por P de T. Então, V de P de T é igual a 180 vezes P de T. Mas quem é P de T, né? 50T? Então você pega lá, ó. P de T, né? 50T, ó, tá aqui o cara, ó. Então só faz substituir por 50T. Então V de P de T é igual a 180 vezes 50T. V de P de T é igual, quanto é 180 vezes 500? 900T. 9.000T, né? Então o gabarito aí seria a letra D de dólar. Letra D de dólar. Beleza? Sem chororô. É só fazer com calma. Então, basicamente é isso, pessoal. Você teria que saber aqui, ó, V, bola P, é a mesma coisa de V de P de T. Encontra quem é a função de V, a gente colocou lá e substituiu o PT dentro do P. Pronto. O P de T valia 50, substituir, e aí calculava 180 vezes 50, dá 900T. Acabou. Você faz com calma. Então, vou só reprisar aqui, eu vou fazer rapidamente aqui para você entender. Ó. Só reprisando, a solução foi essa. Ó. Ele quer saber, se bem daqui, ó, V de P de T. Isso aqui é escrito assim, ó, V de P de T, meu amigo. Ó. Mas quem é essa função V? Tá aqui, ó, é 180p. Mas quem é o P de T? É 50t. Então, V de P de T é como se tivesse 50t aqui dentro, que é igual a 180 vezes 50t. V de 50t, que é o que eu substituí lá, nada mais é do que 9.000t. Então, não tem dúvida. É muito simples. Basta treinar. Claro, inicialmente é difícil, você vai lá, treina e você vai ganhando habilidade. Tá bom? Próximo. 19. O carro sobe uma rampa inclinada de 12 graus. Maravilha. Então tá aqui a rampa inclinada, e ela tem 12 graus. Então tá bem tranquilo aí, certo? Então tá aqui a inclinação bonitinha de 12 graus. E aí o que ele fala mais? Em relação ao plano horizontal. Tá aqui o plano horizontal, né? Esse plano horizontal aqui. Conforme a figura. Se a rampa tem 20 metros de comprimento, aqui os 20 metros de comprimento, a quantos metros o carro se eleva? Essa altura aqui, ó. Verticalmente após percorrer toda a rampa. Aí ele me dá o seno, o cosseno e a tangente. Aí você lembra, ó, lá no triângulo retângulo, você tem isso aqui, ó, você tem esse ângulo, aí você tem a hipotenusa e o cateto oposto ao ângulo. Está aqui o ângulo, está aqui o cateto oposto, está aqui a hipotenusa. E embaixo você tem o cateto adjacente, que é o cateto próximo, né? Adjacente é próximo, né? Então você tem a hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente. A hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto mais cateto ao quadrado. Mas o seno, quem é o seno? Se você lembrar o seno, ó, o seno ele é cateto oposto sobre a hipotenusa, que é o caso que está aparecendo lá, né? Ó. É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Se você quiser o cosseno, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Agora, se você quiser a tangente, ela é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Cateto oposto sobre adjacente, ou seja, é o seno sobre o cosseno. Beleza? Então, observa, ó, olhando aqui para o gráfico, você tem, ó, que saber a altura, né, que é o cateto oposto sobre o cateto oposto sobre a hipotenusa. Ó, cateto oposto ao ângulo, está oposto ao ângulo sobre a hipotenusa. Esse aqui é o H. E esse cara aqui é o cateto oposto. Quem foi que a gente viu que é cateto oposto sobre a hipotenusa? Seno. Então, seno de 12 graus é igual a cateto oposto, que eu chamei de x, sobre a hipotenusa, que é 20. Mas ele me dá na questão o cateto, me dá o seno de 12, 0,2. Então, você vai colocar aqui 0,2 é igual a x sobre 20. Ora, aí fica fácil, né, pessoal? Se você multiplicar, ó,
Se você não soubesse, você colocaria assim, quem é 0,2? É 2 sobre 10, igual a x sobre 20. Você poderia cortar 0 com 0, aí ficaria x vezes 1, x, 2 vezes 2, 4. Então, realmente, o gabarito seria a letra E. Okay? Eu não teria nada demais. Gabarito letra E de esperança. Tá bom? E aí? Então, pessoal, a ideia da matemática é sempre você ter aquele treino constante. Você tem que treinar constantemente até você melhorar o seu nível. Eu trabalhei com vários assuntos e aí eu vou trabalhar com eu vou priorizar alguns assuntos para que a gente possa, né, estar cada vez mais, vamos dizer assim, constante, sabendo resolver questões de vários tipos, tá bom? De várias bancas diferentes, mas com o mesmo conteúdo. São várias bancas, mas tem a mesma ideia, seja lá qual for, tá bom? Então espero que vocês tenham entendido. Espero vocês no próximo vídeo, tá bom, pessoal? Tudo de bom, paz, felicidade. Até a próxima, tá bom? Tchau. Finalizando aqui com a nossa vinhetinha. Vamos finalizar. Tchau. Até a próxima, Gessiano. I look at people and I wonder all day, who are you and you